Fala pessoal, muito boa noite. Estamos aqui sexta-feira, 7h30 da noite. Hoje acertamos o dia e hoje teremos nossa live de destaques da semana na sexta-feira e temos várias coisas para falar de fundos grandes também. Vocês viram já no título aqui da live: XPML, HGLG, KNRI. Inclusive, do XPML teve uma notícia fresquinha que saiu talvez nem há uma hora. Já coloquei aqui na nossa pauta uma aquisição que o fundo fez, mas calma que a gente já chega lá e a gente aborda esse assunto já já. Antes de mais nada, muito boa noite a todos vocês que já estão aqui ao vivo. Wagner, Thiago, Antônio, Cleiderson, Márcio e Renato. Tem até o pessoal da Austrália aqui. Boa noite, ou bom dia. Austrália, bom dia já. Bom dia, Austrália. Como é que vocês estão? Boa noite, Dirceu. Vamos lá, vamos falar de fundos imobiliários. E eu já quero começar dando uma notícia maravilhosa para vocês interessados de fundos imobiliários, sobre fundos imobiliários. Como vocês podem ver aqui embaixo, vocês podem aproveitar 3 anos de assinatura Suno FIIs pelo preço de 2, ou seja, de 2. Ou seja, você ganha 1 ano totalmente gratuito de assinatura. É só clicar aqui no primeiro link da descrição para você poder aproveitar e ter acesso aos nossos relatórios e recomendações por 3 anos, pagando só 2, levando 1 de graça para casa, levando até para a Austrália, se você quiser. Aproveitem primeiro link da descrição. Boa noite, pessoal que está chegando aqui, Brasília também. Anderson, outro Anderson, Sirlene, Dirley, Oziel, Thiago, Rony, Anderson de novo. 3 Andersons. Fábio, 4 Andersons. Caramba, quanto Anderson? Andersons, por favor, levantem a mão aí no chat que eu quero dar uma olhada. Quantos Andersons tem aqui? Porque só nesses 2 segundos temos 4. E Hamilton, boa noite, Hamilton. Agora não erro o seu nome, aprendi como fala, Hamilton. Vamos lá então, pessoal aqui de Curitiba, também de Mossoró, Itapetininga, bastante gente. Ó, mais um Anderson. Caramba, temos muito Andersons aqui. Vamos lá, vou colocar aqui na tela. Destaques da semana, dessa vez estamos pegando desde sexta-feira passada, porque como a nossa outra live foi na quinta-feira, então eu falei que o que saísse naquela sexta-feira, a gente traria para esta sexta-feira. Então, nossos destaques é desde o dia 7 até hoje, dia 14, até agora há pouco. Começando pelas notícias mais rapidinhas. Opa, deu duplo clique aqui sem querer. Boa noite, Célia. Primeira vez que você participa ao vivo. Seja muito bem-vinda aqui. Josué do Reino Unido. Caramba, que live internacional. Temos a nossa audiência do Japão aqui, porque eu lembro que tinha um pessoal do Japão que assistia aqui também. Robson, obrigado aí pelo elogio. Parabéns, adoro os seus vídeos. Brigadão, valeu demais. Vamos lá então, destaques rapidinhos. O Helg, fundo de logística da REC, como ele fez lá no primeiro semestre, ele agora está querendo fazer para o segundo semestre também, que é aprovar a retenção dos rendimentos além do fechamento do semestre. Lembrando que fundos imobiliários são obrigados, por lei, a ter que distribuir no mínimo 95% do lucro caixa que eles têm no semestre. Por semestre, entenda junho e dezembro. Então, eles são obrigados. Porém, caso, como o Helg está fazendo, ele convoque uma assembleia e os cotistas aprovem, ele pode reter além do semestre, ou seja, não fazer a distribuição no fechamento do semestre. E no primeiro semestre ele fez isso, os cotistas aprovaram, agora estamos de novo com a pauta para o segundo semestre, lembrando que ele está fazendo isso para poder reservar, né, guardar dinheiro para quitar as dívidas, porque este fundo é um fundo alavancado. Então, uma das medidas que ele está fazendo para poder arcar com essas obrigações é reter esses rendimentos para poder pagar as dívidas. Passando aqui, o OneF, né, o fundo do edifício The One. Devolução de quase 1.000 metros quadrados no edifício a partir de janeiro de 2024. Então, ainda tem uns 6 meses aí de aviso prévio, com uma multa de 3 aluguéis. Então, depois que terminar o aviso prévio, tem uma multa. Quase espirrei aqui. Perdão. Terminando aqui até me perdi. Terminando o aviso prévio, lá em janeiro, aí o fundo recebe uma multa equivalente a 3 meses de aluguel. E o impacto negativo dessa deslocação, dessa desocupação, é de 31 centavos por cota. TRNT, Torre Norte. Inclusive, eu fiz um vídeo lá, não sei se eu mostrei. Eu postei no meu Instagram. Quem não me segue no Instagram, siga-me no Instagram. Eu postei recentemente um vídeo desse imóvel, belíssimo imóvel.
Porém, infelizmente, ele está com uma inadimplência, uma nova inadimplência, e também neste caso, neste último anúncio, ele também teve uma readimplência, e se você somar essa nova inadimplência com essa adimplência que ele teve, ele vai ter um impacto positivo de 12 centavos por cota. Na verdade, a gente não pode nem chamar tanto de impacto positivo, seria impacto positivo na próxima distribuição, porque se ele teve uma inadimplência e agora teve a adimplência, a readimplência, então ele não tem um impacto positivo, ele só tem uma recuperação daquele valor que já era devido ao fundo. Então, agora ele recupera aquele dinheiro, porém tem uma nova inadimplência, então ele continua com impacto negativo a recuperar mais para frente. Passando, inclusive, esses são dois fundos, né? O OneFLI e o TRNT são dois fundos que são de gestão passiva, fundos pequenos, fundos menos líquidos, fundos que normalmente a gente não cobre por aqui, ou pelo menos eu não cubro por aqui. Só que como esses dois fundos eles estão na mira de fundos maiores para serem comprados, então achei interessante trazer para vocês as notícias desses fundos, porque se por acaso as transações prosseguirem e esses fundos forem comprados, primeiro que eles deixam de existir, mas segundo que esses imóveis vão para os fundos, os outros fundos, né? PVBI, por exemplo, é um que está envolvido, o TRNT ele também está envolvido com o PATC, tem uma mistura ali desses fundos, mas basicamente esses dois fundos estão aí como alvos de aquisição. Agora passando para as notícias maiores, temos aqui RCRB que fez 3 novas locações. A primeira delas foi de um conjunto, ou seja, uma unidade ali, um escritório. O novo inquilino desse conjunto será a IMO Pesquisas de Mercado, área locada de 215 metros quadrados no formato plug and play. Para quem não sabe o que é esse formato plug and play, é basicamente quando o fundo já deixa o imóvel preparadinho, pronto para ser ocupado. A empresa que aluga esse espaço já pode só entrar ali e já usar toda a estrutura que já deixou pronto. Mesa, cadeira, espaçamento, fechamento de sala, tudo organizado ali. A nova empresa ali que está fazendo a locação, ela não precisa fazer um investimento, ou pelo menos o investimento que ela vai fazer vai ser muito reduzido para preparar o escritório para uso. Então, plug and play nada mais é do que um escritório pronto para ser usado. Inclusive, plug and play, não sei se a origem desse termo é da onde eu vou falar, mas pelo menos eu sempre vi esse termo na minha época de gamer, na minha época de jogador, que inclusive eu sinto muitas saudades dessa época, onde basicamente você plugava as coisas e estava pronto para jogar. Então, plugar e pronto para jogar. Não sei se a origem é daí, mas é a mesma coisa. É basicamente você fazer o aluguel e entrar para usar o escritório. Ele já vai estar prontinho. E então, seguindo aqui, o prazo de contrato 5 anos, carência de 3 meses, até 3 meses, na verdade, né? A carência é até terminar as obras, que pode durar até 3 meses. A carência, porque se por acaso a obra passar de 3 meses, aí já não tem mais carência. Na questão de aviso prévio, 120 dias de aviso prévio. O Michel falou aqui, saudades, esse duplo clique aí surgiu como? Muito bem notado, você é um cara muito sagaz, eu tenho que te dizer. A verdade é que, bom, primeiro que esse mouse aqui ele já é velho. E segundo que de tempos em tempos eu até tento voltar às minhas origens e jogar. Inclusive, eu tenho várias pessoas me cobrando aqui para eu comprar o Diablo 4. Ainda não comprei, talvez eu compre e talvez esse mouse aqui fique com um triplo clique, quem sabe, eventualmente. Mas, enfim. Locação, segunda locação, no caso agora uma loja. Novo inquilino é a Frescales Alimentos, área locada de 24 metros quadrados, prazo de contrato 3 anos, carência tem, mas não foi especificada, e o aviso prévio de 210 dias. Então, uma locação bem pequena aqui, mas também uma loja ali, uma lojinha pequena lá embaixo, provavelmente no prédio. Terceira locação, outro conjunto, uma outra unidade, um outro escritório. Novo inquilino, AZ Cardoso Advogados, escritório de advocacia, obviamente. A locação do mesmo tamanho que a outra, 215 metros quadrados, prazo mesmo que o outro, 5 anos. A carência nesse aqui já é um pouquinho maior, até 4 meses. E o aviso prévio, mesmo tanto da outra locação também, 120 dias. Então são duas locações no mesmo prédio, do mesmo tamanho, do mesmo tempo, praticamente ali as mesmas condições. O impacto total dessas locações, ou seja, já estou somando as 3 locações, é de uma redução da vacância do fundo para 15,29% e o impacto anual no resultado, ênfase no anual e ênfase no resultado. Não estou falando rendimento, estou falando de resultado, 21 centavos por cota.
depois das carências, obviamente. Então ali é uma alocação com um certo impacto no resultado. A ver. Seguindo aqui, HGLG. HGLG é uma notícia mais curtinha, mais rápida. Para quem não tem acompanhado as notícias recentes do HGLG, ele está com uma pretensão, ele já está com uma emissão que está nos momentos finais dela, mas com a pretensão de comprar o portfólio inteiro do GTLG, que é um outro fundo de logística negociado na bolsa, mais restrito, mas porém presente na bolsa. E ele fez um ajuste nessa proposta de aquisição, onde ele adicionou mais 3,3 milhões de reais à proposta, totalizando quase 4 bilhão de reais. O pagamento ele seria feito caso tudo dê certo com a captação, com a aprovação da venda, tudo que for necessário para aprovar e concluir a venda, ela será feita da seguinte forma. Vai ter um pagamento inicial de quase 579 milhões de reais, quando for feita a assinatura da promessa de aquisição. Então, fez a assinatura, paga-se ali os 579 milhões. Depois tem um saldo remanescente de quase 800 milhões de reais, que aí não foi especificado como vai ser pago, mas vai ser pago em uma data posterior. Quando e se tudo isso for aprovado, aí a gente recebe um fato relevante detalhando bonitinho como que vai funcionar o pagamento de tudo, como vai ser corrigido, se vai ser em parcelas, se vai ser à vista esse saldo remanescente. Aí a gente vai saber melhor quando for concluída essa aquisição, ou pelo menos quando for aprovada, efetivada a assinatura. E no HGLG é bem rapidinho, é só isso mesmo. Passando para o KNRI, algo que vem de eras passadas, muitas eras, porque o KNRI é um fundo bastante antigo já na nossa bolsa. Ele tem, ou tinha, na verdade, melhor dizendo, ele tinha um formato muito do padrão antigo, onde ele não tinha direito de preferência para os seus cotistas. Depois ele cresceu muito, virou um dos fundos mais famosos da bolsa, tem um bom histórico e uma base de cotistas enorme, o que torna mais difícil as aprovações que exigem quórum qualificado. Quórum qualificado é quando você precisa de, no mínimo, a aprovação de 25% das cotas do fundo. Então, eu preciso com que os meus cotistas votem e o total que estiverem votando precisa ser pelo menos 25% das cotas do fundo. E ele conseguiu a aprovação do que ele queria. Então, depois aí de bastante tempo, finalmente ele conseguiu a aprovação. O que muda? Vamos lá. Novo capital autorizado de 5 bilhões de reais. Ou seja, o fundo consegue crescer agora até o patamar de 5 bilhões, realizando emissões, sem que essas emissões precisem ser aprovadas com os cotistas. A hora que ele atingir 5 bilhões, aí ele precisa ou reaprovar um novo capital autorizado ou sempre passar pela aprovação de cotista para poder fazer a emissão. Aí, uma coisa que muita gente acaba questionando é tipo assim, mas ele pode fazer emissão à vontade agora, ele vai fazer emissão que vai destruir o valor, ele vai fazer emissão ruim para o cotista? Calma, tenha calma, paciência. Um ponto que ele também aprovou é que os cotistas aprovaram, no caso, né, ele colocou em pauta e os cotistas aprovaram, é que essas emissões, elas serão realizadas com base no valor patrimonial. Ou seja, sempre que for ter uma emissão nova, ela será, no mínimo, no valor patrimonial. Portanto, não terá emissão abaixo do valor patrimonial. Terceiro ponto que foi aprovado, e aqui acho que é a grande mudança da era antiga para a era nova. Direito de preferência agora será oferecido para os cotistas. Para quem não lembra, o KNRI e quase todos os outros fundos da Kinea, não são todos, mas quase todos os outros, eles não oferecem direito de preferência para os seus cotistas quando há uma emissão. Então, quando acontece uma emissão, você, cotista, simplesmente não tem preferência. Se você quiser participar, você vai participar junto com todo mundo no mercado aberto, mas na verdade pelo Itaú, porque as ofertas são pelo Itaú. Agora, foi aprovado para essas ofertas terem direito de preferência. Então, a partir de agora, sempre que o KNRI fizer uma nova emissão, os cotistas, atuais cotistas ali na época, terão direito de preferência para comprar essas cotas primeiro, antes de serem ofertadas ao mercado em geral. E o quarto ponto que foi aprovado também, lembrando que eu coloquei todos esses pontos bem resumidos, depois abram o documento e vejam certinho ali o que foi aprovado, porque lá tem mais detalhes, mais explicações, principalmente esse quarto ponto que eu coloquei aqui, que também foi aprovado algumas condições específicas para alocações de imóveis que podem ter ali um potencial conflito de interesse. Então, para evitar
para permitir essas locações e evitar com que elas sejam feitas com condições que deem a entender que favoreceram algum lado, eles definiram ali alguns critérios para poder fazer essa locação. Sendo que o principal ponto aqui é que na hora que forem fazer uma locação para um grupo que potencialmente tem um conflito de interesse, eles vão chamar um terceiro participante para fazer uma avaliação ali do imóvel, para daí determinar as condições de mercado, para que seja realmente feita por uma empresa independente. Inclusive o Anderson falou aqui, ó, complementando, né? Na verdade, até um ponto importante para eu complementar, o professor Baroni, ele fez uma live com o gestor nessa terça-feira. Foi terça-feira, quarta-feira, nessa semana. Foi algum dia dessa semana, já me perdi aqui na semana, mas o Baroni fez uma live com o gestor. Quem quiser ver, saber um pouco mais dessa proposta aí, dá uma olhada lá também. E daí ele falou aqui, vi um vídeo do professor Baroni com a gestão do KNRI, falando que se um dia eles fizerem emissões abaixo do valor patrimonial, será feita uma assembleia para autorizar ou não a emissão. Então, é isso. Nesse novo molde de capital autorizado, as emissões precisam ser, no mínimo, no valor patrimonial. Caso eles queiram propor uma emissão abaixo do valor patrimonial, aí vai ter que passar obrigatoriamente por uma assembleia. Aí os cotistas olham. Se os cotistas falarem, não, beleza, vamos fazer essa emissão mesmo abaixo do valor patrimonial, aí são os cotistas aprovando. Então tem esse caminho também. Beleza, passando aqui do KNRI para o XPML. XPML temos duas notícias. Essa aqui, na verdade, é aquela que ficou da semana passada, porque a gente adiantou a live da semana passada, mas é uma muito importante. E tem mais uma que saiu agora há pouco fresquinha. Primeiro, então, XPML fez o pagamento antecipado das dívidas, equivalente ali a um total de 87,3 milhões. Esse é o tanto que ele quitou das dívidas do fundo. Só que são duas, tá? A primeira é de 20 milhões, e essa dívida ela nasceu referente à aquisição do shopping Cidade Jardim e também do Catarina Fashion Outlet. Então pagou 20 milhões, mas ainda resta ali 340 milhões aproximadamente. O outro valor foi de 67,3 milhões, referente a operações compromissadas que tinham um custo de CDI mais 1,44% ao ano. Ou seja, uma dívida ali que era corrigida por CDI mais 1,44%, eles quitaram ali 67,3 milhões. Então, ele reduziu a alavancagem do fundo, traz mais conforto para o futuro do fundo em termos de dívidas, e esses pré-pagamentos foram todos feitos sem multa de pré-pagamento. Um ponto interessante aqui para quem não sabe é que normalmente quando um fundo se alavanca através de CRIs, existe uma cláusula ali, um tópico, que é uma multa caso o fundo, ou caso quem estiver fazendo esse CRI, deseje pré-pagar, ou seja, pagar antecipadamente essa dívida. Caso isso ocorra, existe uma multa. Só que essa multa, na verdade, ela pode não existir, ou ela pode ser uma multa por tempo determinado. Isso quer dizer o quê? No primeiro ano, se você resolver pagar antecipadamente, você vai pagar uma multa. Passou um ano, a gente tira essa multa, ali você pré-paga quando você quiser. E no caso aqui do XPML, esses dois pagamentos foram feitos sem qualquer tipo de multa de pré-pagamento. Então não teve nenhum custo adicional para poder pré-pagar essa dívida. E o impacto mensal estimado no resultado, não estou falando rendimento, no resultado, é de 3 centavos por cota. O fundo ainda, ele menciona ali no final do fato relevante, só para, importante saber um pouco da estrutura de capital do fundo, é que ele ainda pretende manter cerca de 246 milhões de reais em caixa. Então ele é um fundo que tem uma alavancagem ali relativamente grande, mas ele tem um caixa bastante grande também para arcar com essas obrigações. Lembrando que ele também tem uma posição em fundos imobiliários, se não me engano, na casa de 60 a 80 milhões de reais. Agora eu esqueci o valor certinho, mas ele tem ali mais um valor que poderia ser usado para pagamento de dívidas, caso seja necessário. Seguindo, outra notícia do XPML. Hoje, inclusive, anunciou, deve ter uma hora mais ou menos. Ele adquiriu indiretamente mais 3% do Shopping Cidade Jardim. Shopping Cidade Jardim sendo um dos... Ele é um shopping de alto nível, né, alto padrão, visando alta renda, e ele é um dos shoppings também nessa categoria maiores do Brasil.
O valor investido para fazer essa aquisição foi de 50 milhões de reais. A participação do XPML nesse shopping passa a ser aproximadamente 19,99%, né? Vamos arredondar para 20%. E o potencial de distribuição anual, ênfase no anual, e bruta, ênfase no bruta também, é de 19 centavos por cota. Então é 19 centavos por cota em um ano bruto. Ainda precisa descontar as despesas e taxas do fundo para depois poder distribuir. Lembrando que essas contas foram feitas também baseado na quantidade de cotas atuais do fundo, e lembrando que o fundo também está com a nona emissão em andamento, que vai alterar também não só o tamanho dele, a depender da captação, mas também a quantidade de cotas. Essa aquisição ela foi indireta. Indireta como? Foi através de cotas de outros fundos imobiliários, de fundos imobiliários novos criados pela JHSF, que foram constituídos basicamente para fazer a aquisição do shopping mesmo. Se eu não me engano, esses fundos têm 33% do shopping Cidade Jardim. Aí o XPML foi lá comprar agora mais algumas cotas desses fundos, o que aumentou em 3% a participação dele no Cidade Jardim. E eles colocam também no fato relevante que com essa aquisição e com as amortizações que eu acabei de falar, os pré-pagamentos, o fundo já completou basicamente 2 das 3 missões que ele tinha para o dinheiro da 8ª emissão, sendo a terceira a aquisição de 6% do shopping da Bahia, que ainda não foi efetivada, está ali em processo de verificação, basicamente, né, olhando se está tudo certinho, para depois ser verificada. Essa seria a terceira aquisição com os recursos da 8ª emissão. Lembrando mais uma vez que ele tem a nona emissão em andamento, que tem o potencial ali de adquirir 2 ativos também. Não sabemos quais são. Pode ser os mesmos 2? Pode. Pode ser 2 diferentes? Pode também. Mas não foi especificado, então teremos que acompanhar os próximos acontecimentos aí do XPML para a gente ver para onde que vai o dinheiro dessa atual captação. Lembrando que ela acabou de começar, então a gente não sabe ainda nenhum resultado preliminar. Deixa eu ver só se tem alguma... Beleza? E só para reforçar aqui a todos vocês que tudo isso que eu mencionei e mais, e análise de relatório gerencial e análise do professor Baroni, a visão do professor Baroni, estará no radar de fundos imobiliários para assinantes, lá na área do assinante. Na segunda-feira sai todo compilado, ou seja, tudo que saiu desta segunda a hoje vai estar compilado, resumido, analisado e distribuído para você na segunda-feira, analisado pelo professor Baroni. E você, caso não seja um assinante, eu aqui lembro, ou uso esse momento para lembrar você que a gente está aqui com 3 anos pelo preço de 2 para você assinar a Sunofis. Então você ganha 1 ano totalmente gratuito. E também só aproveitando aqui para avisar que quem assinar hoje, até hoje, aqui ó, na direita, ganha 1 ano de plano Bull do Status Invest. O plano Bull, ele libera mais ferramentas para você dentro do Status Invest. E até o dia 18 vocês ganham também 5 guias da Suno, que são os livros, né? Os e-books no caso aqui. Então você vai ganhar o Guia Suno Dividendos, Guia Suno FIIs, Fundos, Small Caps e Contabilidade para investidores. Então é uma oportunidade de você ganhar 1 ano de graça de Suno FIIs, ter acesso a 3 anos, ganhando 1 de graça, ganhar 1 ano de graça do Plano Bull e ganhar 5 e-books dos nossos livros guias, incluindo o de fundos imobiliários. O link está aqui na descrição. Não perca essa oportunidade, não perca também a oportunidade de você ver o radar com as análises do professor Baroni de tudo que aconteceu essa semana. Deixa eu ver então aqui algumas notícias. Algumas notícias, olha eu viajando aqui. Algumas perguntas que vocês mandaram. O Silvia falou aqui, ou a Silvia, será que haverá emissão do HGRU para compra dos portfólios em aquisição? Sim, se por acaso, lembrando aqui um ponto importante, o HGRU ele quer fazer a aquisição de 2 fundos, o Mint 11 e o SPVJ 11. Para que isso aconteça, ambos os fundos precisam aprovar a venda. Tendo as vendas aprovadas, aí o HGRU fará uma emissão para poder pagar esses investimentos. Então, sim, terá uma emissão do HGRU desde que tudo que precisa ser aprovado seja aprovado.
Data de conversão do ALZR e HGLG. Do HGLG ainda não, porque ainda não acabou a emissão. Do ALZR eu acho que também não foi divulgado. Deixa eu dar uma conferida aqui. Na verdade, eu vou até colocar na tela para vocês olharem junto comigo, para vocês também poderem aproveitar e aprenderem a usar a ferramenta aqui que é gratuita para vocês. Como é que eu coloco aqui na tela? Aí, pronto. Deixa eu tirar aqui o comentário. Deixa eu ficar aqui embaixo. Então, aqui no Suno Emissões, vocês conseguem pesquisar as emissões que vocês quiserem, tá? O HGLG eu sei que não saiu ainda, mas vamos pesquisar aqui a LZR. A gente vai na última emissão, que é a sexta. Clica aqui. Data de conversão a definir. Aqui, ó, tá vendo? Na esquerda, a definir. Então, a gente ainda não tem essa data do ALZR. Pô, o Matheus aqui também compra Diablo 4, vou cobrar na próxima live. Talvez. Vou pensar sobre o assunto. O Daniel perguntou aqui para eu comentar sobre a mudança do SDIL para o TRBL. É só uma mudança de nome, tá? É um fundo que tem duas gestoras, né? Um fundo cogerido, e daí eles mudaram o ticker para basicamente transmitir essa cogestão. O T é da Telos, que é uma das gestoras, e o RB é da Rio Bravo, que é a outra gestora. Então é só uma troca de nome, tá? Não muda nada no fundo. Data de conversão do TRXF, vamos verificar aqui também. Deixa eu ficar aqui embaixo. Vamos lá. Vem aqui em cima, digita TRXF, pesquisar. Está em andamento ainda a oferta, então não vai ter data. Ela ainda não foi oficialmente concluída, então não temos data de conversão ainda para o TRXF. O Joel também falou aqui, ó, até quando posso adquirir as sobras do XPML? Fácil, gente. Entra aqui no XPML também e olha a data ao vivo. Um detalhe, primeiro, não tem sobras, tá? Então, período de sobras, que é esse período aqui intermediário, não existe. Período de preferência está em andamento e vai até o dia 20 de julho. Então, se você é cotista, você consegue participar até o dia 20 de julho. Lembrando que a negociação também é permitida. Você pode comprar e vender direitos de preferência no mercado, só abrir o seu home broker. E tem o período público. Talvez o período público seja as sobras que você está mencionando. Este período público vai até o dia 28 de julho, tá? Então, até dia 28 você também consegue participar, caso você não seja cotista. O Almir aqui falou, bela coleção de Funkos. Pô, muito obrigado. Tem mais alguns aqui embaixo que não dá para ver, ó. Aqui embaixo tem mais alguns. Aos pouquinhos a gente vai crescendo essa coleção. É que eu confesso que, assim, apesar de eu gostar de colecionar, de fazer essas coisas, me dói um pouquinho no coração, sabendo que eu poderia, no lugar de um bonequinho desse aqui, comprar uma cota de fundo imobiliário. Então, assim, eu tenho que fazer uma troca emocional aqui também. Deixa eu ver aqui, vamos lá. O Ademir, excelente live, Marcos. Muito bom o resumo da semana. Eu que agradeço a sua participação. Obrigado de verdade aí por me prestigiar com a sua presença ao vivo. Aqui. O Adriano perguntou, como saber se a minha corretora vai participar da oferta pública do XPML? Pois não achei essa opção na corretora Toro. Bom, vamos lá. Como já começou, começa no dia... Eu estou olhando aqui do lado porque a data está aqui na outra tela. Como já começou aqui no dia 10 de julho, já deveria estar aparecendo na sua corretora. Se não está aparecendo, é porque muito provavelmente a sua corretora não participará dessa oferta pública. Do direito de preferência, ela tem que participar. Da oferta pública, não. Então, se não apareceu ainda, potencialmente ela não vai participar. Minha recomendação, entre no atendimento e pergunte diretamente para alguém lá, para eles te confirmarem. Se já não saiu pelo próprio fundo, às vezes o fundo também solta um documento mostrando a lista das corretoras. Mas eu ainda acho que é melhor você ir direto na corretora perguntar. O Gustavo Fonseca fez uma pergunta muito boa. Por que alguns fundos têm reserva acumulada que não são distribuídas no fechamento do semestre? Porque no fechamento do semestre, ele precisa distribuir, no mínimo, 95% do lucro caixa do semestre. Então vamos lá. Vamos supor que a gente tem um fundo que ele só vai distribuir o mínimo, que é os 95%. Então ele guardou 5%, certo? Esse 5% que ele guardou, ele não precisa distribuir. Então ele pode guardar numa reserva, que nem você falou, uma reserva acumulada. E se no próximo semestre ele distribuir 95 e guardar 5, ele guardou mais 5% na reserva.
E se ele ficar fazendo isso em todos os semestres, ele vai todo semestre guardando 5% na reserva dele. Essa reserva são reservas que ele montou com os 5% que ele pode guardar. Então ele não tem a obrigação de distribuir esse dinheiro. Ele pode, se ele quiser, se ele precisar, ou ele também pode investir em alguma outra coisa, em alguma reforma, em alguma aquisição, enfim, ele pode usar esse dinheiro para o que ele quiser, basicamente, tá? É por isso que às vezes eles não distribuem, porque eles não são obrigados a distribuir. O José falou aqui: tenho só 3 cotas do XPML e não tive direito de subscrição. É compreensível porque o fator de proporção era 20%. Então você precisaria ali de quê? 5 cotas para poder receber um direito. Então, como você não tinha, você não recebeu. Então faz sentido. O que eu faço para comprar direito de quem quer vender? Você vai entrar no home broker. Então, na segunda-feira, né? Porque o mercado fechou, a partir de segunda-feira, entra lá na sua corretora, entra no home broker. Em vez de você digitar XPML 11, você vai digitar XPML 12. Na verdade, eu acho que é 12, tá? É porque como o XPML fez uma emissão em cima da outra, a oitava e a nona ficaram muito em cima uma da outra, talvez ali o número mudasse na hora de você comprar. Mas deve ser 12 ainda, tá? Então você digita XPML 12. Se por acaso não der certo, não funcionar, é uma outra numeração. Aí minha sugestão para você é vai digitando 12, não funcionou, 13, não funcionou, vai para 14, não funcionou, vai para 15 e vai até você achar. Mas acho que é o 12 ainda, tá? Aí você compra. Aí é como se fosse comprar uma cota normal, aí não muda nada. A Duduzinha perguntou aqui como faz para vender. É a mesma coisa. Entra na corretora, entra no home broker, XPML12 e vende. O Diego perguntou, né? Explica como funcionam as distribuições dos dividendos para as compras de subscrições que não viraram cota ainda. Então, quando você subscreve, participa de uma emissão, você pagou o seu pedido, você não vai receber a cota ainda. Então, se você entrou na emissão do XPML, você não vai receber o XPML 11 de cara. Você vai receber um XPML 13, por exemplo. E esse XPML 13, ele vai render algo. Ele não vai render a mesma coisa do que o rendimento do fundo, porque esse dinheiro vai ficar investido em outra coisa, normalmente ali no investimento de renda fixa. Então, ele vai ter um rendimento diferente da cota final 11. Então, basicamente, esse recibo de subscrição, final 13, final 14, final 15, ele vai ter um rendimento referente aos dias que ele ficou investido na renda fixa. O Matheus perguntou: se a corretora que invisto fechar as portas, o que acontece com os meus fundos? Nada. Você vai ter que fazer simplesmente uma transferência de custódia. Então, se por acaso a sua corretora fechar, quebrar, sumir do mapa, ela não é dona dos seus investimentos. Ela só está custodiando, ela só está ali basicamente fazendo a intermediação dos seus investimentos. Se ela quebra, tudo que você vai fazer é escolher uma nova corretora e transferir as coisas para essa nova corretora. E daí você segue a sua vida normal, você não perde nada. O Anderson perguntou: quando eu quero comprar emissões sem direitos, participar das emissões sem direitos, é só colocar no home broker, por exemplo, 9XPML12? Sim, porém, quando você compra um direito no mercado, tipo esses 9 que você está querendo comprar, você só está comprando direito, você ainda não está participando. Então o racional é o seguinte: você foi no mercado, comprou 9 quantidades de XPML12, ou seja, 9 direitos. Agora você tem na sua mão 9 direitos. 9 ingressos para você poder participar da emissão. Agora você vai lá na sua corretora e fala para ela: olha, eu quero exercer esses 9 direitos que eu comprei. E daí você vai pagar os R$ 102,02 por cada direito que você vai exercer. Tá? Então, se você pagou, por exemplo, R$ 1 no XPML 12, você vai pagar mais 102,02 para poder exercer esse direito, e no total você gastou R$ 103,02 para participar dessa emissão, para subscrever um direito nessa emissão. O Marcos Aurélio perguntou aqui: as subscrições vendem a preço de mercado? É isso. Ela é negociada como uma cota normal, então o valor dela vai variar no momento que você estiver ali comprando. Por isso que eu não tenho como te falar quanto custa um direito. Precisa abrir ali o mercado e ver quanto que ele está sendo negociado.
Ah, boa. O Leonis falou aqui, ó. Minha corretora aparece em subscrição XPML12. Boa. Então é isso. É porque quando uma emissão é feita colada na outra, e a oitava emissão nem converteu ainda os direitos para os recibos para cotas, então a numeração ela embaralha também. Então, por exemplo, você que está participando dessa emissão agora, talvez o que você receba por subscrever não seja um XPML 13, seja um XPML 16, por exemplo. Porque como encavalou essa numeração e tem que diferenciar os números das emissões, então por isso que talvez fique número mais alto. Mas é só mudança de número, tá? Não precisa se preocupar com nada além disso. Venda dos direitos de preferência pode ser usado para abater prejuízo? Não. Com cota de fundo imobiliário, não, tá? Porque direito é uma coisa, direito é direito, cota de fundo imobiliário é outra coisa. Então não se mistura essas duas coisas. Se você vender direito de preferência e teve lucro com isso, você recolhe 15% desse lucro. O Wellington perguntou do VGHF se saiu dados. Ainda não. A gente sabe que vai ter essa emissão, mas ainda não saíram as informações. Só sabemos da existência dela. Deixa eu até abrir aqui a B3, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Beleza. Então, seguindo aqui nossas perguntas. Ah, ótimo. O Thiago falou aqui, ó, tava 50 centavos aproximadamente o XPML 12. Então, tá aí. Então, última cotação disponível, 50 centavos. O Wellington falou, por que 15 e não 20? É aquela complicação da receita para as tributações de várias coisas diferentes. Mas, resumindo, direito de preferência é entendido que é um outro tipo de ativo. Direito é um direito, não é uma cota. O que é tributado em 20% são cotas de fundos imobiliários, cotas de FIAGROS. Isso é tributado em 20%. O direito de preferência não é uma cota. Por não ser uma cota, ele é tributado de uma forma diferente, no caso, os 15%. É bagunça o nome, mas é isso aí. XPML já anunciou o rendimento desse mês? Ainda não. Ele deve fazer nessa próxima semana. XPML divulgou a data de conversão da oitava emissão? Sim. Inclusive, você me lembrou que eu precisava atualizar a plataforma. Deixa eu pegar aqui quando que foi que eu coloquei. Dá um segundinho que eu já mostro para você. Aqui. Sim, foi anunciado, serão convertidos dia 19. Dia 19 de julho, as cotas serão convertidas. Da oitava emissão, né? Oitava emissão. Matheus, a preferência de FII e infra são tributados? Ótima pergunta. Meu entendimento é que, pela lógica que eu acabei de falar dos fundos imobiliários, deveriam sim ser tributados, porque direito não é cota de FIINFRA. Porém, FIINFRA tem uma tributação diferente também, porque ele é isento no rendimento, isento na venda de cota também. Então, eu não sei dizer com certeza se por acaso essa isenção também não transborda para o direito. Se fosse para dar meu palpite, o meu palpite é que, ainda assim, no direito de preferência, você tem que pagar os 15%. Mas, minha recomendação é conversar com um contador especializado aí nessa área para poder te dar uma resposta mais certeira. O Ricardo perguntou da integralização das cotas do HGLG. Não sabemos ainda da data, porque a emissão ainda não acabou oficialmente. Pedro falou, reservei meus direitos no MXRF 12 e agora ele virou 13. Esse 13 vai virar 11? Sim. A lógica é a seguinte, o 12 é o direito de preferência. Então, o 12 representa que você tem um direito de preferência na sua carteira. Quando você subscreve, você fala para a corretora, olha, eu quero usar o meu direito 12 para poder comprar uma cota nova dessa emissão. Aí ela vai falar, beleza, você tem dinheiro? Tenho, paguei. Então agora você entregou os seus 12 para a corretora e a corretora te devolve o 13. O 13 representa um recibo de subscrição, que basicamente é assim, olha, esse cara participou da emissão, comprou cotas, ele está aqui com o recibo, o número desse recibo é o número 13. Assim que a emissão acabar, for concluída, a gente vai pegar todos os recibos, que podem ser 13, 14, 15, 16, a gente vai pegar tudo e transformar em 11. E o 11 sendo a cota, realmente a cota principal do fundo. Então, enquanto a emissão estiver rolando, você vai ter ali o MXRF 13, 14, 15, que seja, e depois que acabar,
aí é convertido em MXRF11. E essa lógica se aplica a todas as outras emissões. O Thiago Brito falou aqui, Marcos, eu coloquei para vender meus 3 direitos de subscrição do XPML na corretora e os direitos ficaram zerados. Eu não consigo ver no meu extrato se foi vendido mesmo. Já viu isso acontecer? Como que eu resolvo? Bom, se você vendeu e está aparecendo como zerado, me dá a entender que de fato você conseguiu vender. O que você pode fazer é olhar a nota de corretagem. Então, olha se na nota de corretagem está lá a venda dos direitos. Se não estiver, talvez tenhamos um problema, mas eu tenho outro palpite também. Tem corretora que ela mostra da seguinte forma: você tem lá a quantidade de ativos, 3, por exemplo. Você colocou que você quer vender esses 3 ativos, ela vai mostrar também o quanto que você tem de ativos livres, ou seja, não sendo negociados ali. Aí, no seu caso, se você tinha 3, você colocou que você quer vender 3, 3 menos 3 vai dar 0. Isso pode ser também o que ela está mostrando. Ela está mostrando para você que tem 0 direitos livres para você fazer o que você quiser ali, porque você já colocou os 3 à venda. Não sei se é isso, talvez nem seja isso, mas é só para você dar uma refletida e dar uma olhada. Se por acaso não está na nota, não é isso que eu falei, entre em contato com o atendimento lá da corretora que eles conseguem verificar. O Alessandro falou, alguma noção de quanto será a reavaliação do portfólio XPML? Olha, deveria ser por agora, tá? Tipo, nesses próximos meses agora, próximo mês, talvez esse mês que vem, quem sabe. Pelo menos a gente estava com essa expectativa. Inclusive, pessoal, eu queria aproveitar e mostrar um negócio legal para vocês aqui que eu separei. Não sei se vocês conhecem essa linda planilha, que são 4 calculadoras. Isso aqui é porque vocês sempre me pedem para ajudar a fazer algumas estimativas de quanto dinheiro eu vou ter lá na frente, quanto que eu preciso investir para ter renda de tal, eu quero ter renda de tal, quanto que eu preciso investir para atingir em 10 anos. Tá aqui a resposta, tá aqui para vocês poderem fazer esses cálculos. Por exemplo, aqui, ó, há uma taxa de quase, vamos arredondar aqui, 0,7% ao mês, investindo durante 25 anos, tendo 100 mil reais já investidos, isso é muito, vamos colocar 10 mil reais e aportando R$ 1.000 por mês, você vai ter R$ 1 milhão. Então, 0,7 por mês, 25 anos, começou com 10 mil e aporta 1.000 por mês, você atinge em 25 anos R$ 1 milhão. E essa calculadora aqui, você consegue brincar com ela bastante para fazer esses tipos de cálculo, e você pode fazer ao contrário também. Então, olha, eu quero ter 2 milhões e 200 de reais. Quanto que eu preciso investir para poder atingir este objetivo em 15 anos? Você precisa investir R$ 6.200 por mês. Essa calculadora aqui é gratuita para vocês, é só clicar no segundo link da descrição para você pegar e usar da forma que você quiser para fazer as suas estimativas até de aposentadoria. Essas duas aqui embaixo são para você projetar, estrategizar, aperfeiçoar a sua aposentadoria. Segundo o link da descrição, aproveitem, é de graça, é para vocês aproveitarem mesmo. Olha, a Alessandra perguntou, né, se o aporte conta junto com os rendimentos ou só aporte extra. Normalmente, quando a gente fala aporte, a gente está falando do dinheiro que você tira do seu bolso mesmo, dinheiro novo que você está colocando. Então, não conta o rendimento. O Thiago falou, né? Quando tem sobra, vira 14. É que normalmente, perfeito o que você falou. Normalmente é assim: direito, 12. Quando você subscreve na preferência, 13. Quando você subscreve nas sobras, 14. Quando você subscreve no montante adicional, 15. Às vezes não tem essa diferença, mas 15. E daí, quando você participa no período público, 16. Se há um período restrito, onde tem várias fases de captação ali, aí pode ir 15, 16, 17, 18, e, enfim, um número quase que infinito. É isso aí. O Márcio falou aqui, o ideal seria fazer um controle diferente somente para venda de direitos, até chegar no 10 mínimos para pagar DARF. O cálculo sim, tá? O cálculo é diferente, você realmente tem que fazer separado, só que o pagamento de DARF, lembra que o DARF ele tem um código. Quando você vai pagar o DARF, você tem que colocar lá 6015, que é o código para renda variável. Então, tudo que for que você tiver que pagar através de um DARF, através desse código, você pode juntar. Então, se você teve lá R$ 3 de imposto a pagar de direito, mais R$ 15
de imposto de fundo imobiliário, mais R$ 30 de imposto em ações. Você fez os cálculos todos separados, mas o pagamento do DARF pode ser tudo junto. Então, você soma os 30 com os 20 com os 3, pronto, você tem ali R$ 53 em um único DARF para você pagar. Então, o pagamento de DARF você pode juntar. Os cálculos para saber quanto de imposto você deve, isso você não pode juntar. O Alessandro falou aqui, então a planilha já calcula como se você reinvestisse o rendimento? Sim, aqui, ó. Então, quando eu estou falando aqui de taxa real, é porque a gente pensa no retorno total do investimento. Então, o investimento está me rendendo no total 0,7 ao mês, nesse caso. Então, eu tenho 0,7 ao mês. Neste caso aqui, se a gente estiver falando de fundo imobiliário, para ser conservador, a gente nem precisa, não é que não precisa, a gente pode não considerar a valorização do patrimônio. Então, se ele está te pagando ali 0,7%, lembrando que é real, tá? Acima da inflação, 0,7 ao mês, então aqui já está considerando o que seria o reinvestimento. Esses R$ 1.000 aqui de aporte mensal é o dinheiro que você está tirando ali do seu salário, das suas fontes de renda, para colocar no investimento. Seria razoável alocar R$ 700 mil em 5 fundos por segmento? 5 fundos por segmento, se você estiver falando de 5 segmentos, são 25 fundos. É um bom número, tá? Eu não sei se eu colocaria 5 de cada. Talvez eu dividiria um pouquinho diferente, mas sim, faz sentido. Eu não olharia tanto para os 700 mil. Não me interessa assim, a quantidade, o valor. Isso não me interessa. O que me interessa mais é a divisão. Quanto desses 700 representa do seu portfólio? Se esse 700 for 100%, você ter uns 25 ativos, tá bacana. Agora, se esses 700 fossem 5 ativos, só para dar um exemplo, e esses 700 são 100% do seu patrimônio, para você alocar 100% do seu patrimônio em 5 ativos, você vai ter ali 20% em cada um. Eu já acho muito. Então, eu colocaria mais ativos. Agora, vamos inverter. Se esses 700 mil são 30% do seu patrimônio, olha, para 30% do patrimônio, ter 25 ativos, eu já acho que é muito. Você não precisa, se você não quiser, você não precisa ter tanto, você pode ter menos. Casa do Jataí falou aqui, eu não tinha a LZR11, fiz a reserva na Nuinvest, depositei o dinheiro e até agora não liquidou. É normal demorar assim? Olha, os períodos para liquidar, ou seja, para pagar, já foram. Então deveria ter já... vou até olhar aqui só para conferir as datas certinhos. Espera aí, botar aqui a LZR. Assim, se você fez o pedido certinho, já era para você ter sido debitado. A emissão já acabou, na verdade, né? Então, estranho. Já era para ter... A emissão acabou, já era para ter sido debitado. Então, alguma coisa aconteceu de errado no meio do processo que você acabou não participando, tá? Agora, se você... Então, confira com a sua corretora. Mas se você estiver falando que você recebeu o recibo, mas ele ainda não foi convertido, isso realmente ainda não aconteceu. Mas o pagamento já foi. Então, se não debitaram o seu dinheiro, algo de errado aconteceu. Dá uma verificada. Emerson da Silva, para qualquer venda de direito de subscrição, tem que gerar uma DARF? Esse tipo de pergunta eu acho engraçado, porque esse tipo de pergunta sempre me lembra prova de certificação. Porque assim, eu vou ler a pergunta do jeito que você perguntou. Para qualquer venda de direito de subscrição, tem que gerar um DARF? Não. Para qualquer, não. Agora, se você tivesse me perguntado para venda de direito de subscrição tem que gerar DARF? Pode ser que sim. Porque a gente tem dois casos. Se você recebeu, ganhou o direito de preferência, você não pagou nada por ele, certo? Então é como se o seu preço médio fosse zero. Se você vendeu, qualquer valor que você receber por esse direito é lucro, certo? Então, neste cenário, qualquer venda que você fizer vai ter um DARF. Mas eu vou te dar um outro cenário para você ver que existe outro. E se você comprou um direito no mercado por 50 centavos e depois vendeu esse direito por 70 centavos? Então você teve ali um lucro de 20 centavos. O inverso também é verdadeiro. Se você comprou por 50 ou comprou por 70 e vendeu por 50, você teve prejuízo, não tem DARF. Então você tem que primeiro ver como que você recebeu esses direitos. Se você ganhou, não pagou nada, vendeu, tem DARF. Se você comprou e vendeu, aí você tem que ver se você teve lucro nessa venda. Se teve, tem DARF. Se não teve, não tem DARF. Pô, Vital,
hoje é ou não é sexta-feira? Eu vou te falar que nem eu sei mais. Eu só trabalho, todo dia faço minhas tarefas aqui. Já não sei se é segunda, já não sei se é sexta, eu não sei mais que dia que é. Só sei que eu tô fazendo live. Então o que importa é que eu tô ao vivo. Se comprar e vender no mesmo dia é day trade? Sim. Comprou e vendeu o mesmo ativo na mesma quantidade, na mesma corretora, é day trade. Acho que eu respondi aqui já, mas se eu vendi direitos, mas tenho prejuízo em cotas normais, pode ser compensado? Posso compensar? Não, direito não compensa com cotas, tá? Direito é direito, cota de fundo imobiliário é cota de fundo imobiliário. Um não compensa o outro. Cleiton perguntou, cadê o professor Baroni? Sexta-feira à noite o canal é meu, eu que mando aqui. Baroni não só vem aqui quando eu chamo. Se eu não chamar, o Baroni não vem, porque eu mando à noite na sexta-feira. É isso, tá dito. O Antônio, já é sábado aí, Austrália já é sábado. É, Austrália vive no futuro. Deixa eu ver aqui. O Anderson fez uma boa pergunta aqui também. O DARF para direito de preferência também fica isento na faixa de 20 mil em vendas? Não. DARF não tem isenção de 20 mil. DARF é 15% de fato. Tem uma pergunta aqui. É uma pergunta longa para eu responder aqui, então eu vou pedir. Vou te colocar aqui, né? O Igor veio aqui, falou que é uma pergunta sobre shopping. Ele deu aqui o cenário dos Estados Unidos e falou que a gente não tem falado muito sobre isso. Eu vou pedir então para você fazer, para você ter uma resposta mais completa, tá? Fazer duas coisas. Primeiro, entra lá na área do assinante e pesquisa shopping na barra de pesquisa, que a gente já fez um relatório específico sobre o setor de shoppings. Isso é uma coisa. E depois manda essa pergunta no plantão de dúvidas, que daí o Baroni pega. E o Baroni é fã, ele gosta bastante do setor de shoppings, então a resposta que ele vai te dar vai ser excelente, como sempre. Então manda lá no plantão, que eu tenho certeza que você vai conseguir uma resposta muito boa do professor Baroni, tá? Mas de toda forma, eu posso te resumir: o setor de shoppings nos Estados Unidos e no Brasil não são a mesma coisa. A dinâmica lá é muito diferente da dinâmica aqui. E aqui a gente entende que é um setor muito forte, tá? Só para resumir aqui. Bom, pessoal, lembrem-se que se você quiser ganhar um ano de Sunofis, da nossa assinatura de fundos imobiliários com as recomendações, relatórios e conteúdos do professor Baroni, você pode, clicando no primeiro link da descrição, assinando 3 anos, você só vai pagar 2. Então a gente vai te dar um ano de graça de assinatura. Se você assinar até hoje, você ainda ganha um ano do plano Bull do Status Invest, mais ferramentas do Status Invest, e também você ganha 5 guias Suno, que são os nossos e-books ensinando sobre fundos imobiliários, fundos em geral, ações, contabilidade, small caps, tem tudo lá. Aproveita, primeiro link da descrição, a planilha que eu mostrei aqui na live é o segundo link da descrição, pode baixar, isso é gratuito. Aproveitem. Bom fim de semana para todos vocês. Muito obrigado pela participação de todos vocês, obrigado pelo carinho, pelas perguntas, pela interação, engajamento, obrigado até pela cobrança que vocês me fazem de comprar o Diablo. Vou avaliar aqui. Obrigado a todo mundo. Espero estar aqui na próxima sexta-feira, porque a gente nunca sabe quando a próxima live vai acontecer. Mas a princípio, próxima sexta-feira, 7h30 da noite, estarei aqui com os próximos destaques da semana. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu fico por aqui. Descansem no fim de semana, aproveitem, comam aquela bela pizza, aquele belo churrasco e a gente se vê na segunda-feira que vem. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Boa noite, bom fim de semana. Eu fico por aqui e até a próxima.